eu queria ler para vocês, porque é mais fácil para a gente não ficar vendo aqui, que a relevância dos indicadores tem a ver com o progresso e desempenho, né, de tudo que a gente se propõe a melhorar, né, ou a crescer, ou improvement é crescimento mesmo, né, numa empresa ou numa área que a gente está gerenciando de forma geral. Alinhar equipes aos objetivos das empresas, isso é a gente fala muito aqui a importância de trazer o pessoal para o jogo, né? Não é só você colocar os objetivos, nem é só você colocar as métricas que são importantes, é você ensinar a sua equipe por que elas são importantes e trazer eles para o jogo. Promover melhorias contínuas, eu adoro esse tema, particularmente aqui na Tropical, nós somos uma empresa que tem o departamento de melhoria contínua, somos muito fãs dessa filosofia praticamente de gestão, onde nunca tá bom, mas não no sentido de sermos insatisfeitos, mas no sentido da gente sempre melhorar alguma coisa para aliviar ou a pressão operacional, ou para a gente também aliviar a ansiedade que os times sentem de visibilidade, de adequação estratégica, ou seja, o entendimento geral do projeto e a melhoria depois contínua em tudo que nós fazemos. Então, eu gosto bastante de falar para vocês que relatórios de performance, KPIs, OKRs, eles estão muito presentes em empresas que estão valorizando esse tipo de item também, né? Facilitar a comunicação com transparência. Essa é muito boa, né, Bruno? A gente já teve vários momentos de briga praticamente aí entre equipes. Vamos falar que deu briga, mas quase, né? Gente, falando sério, uma vez deu briga, viu, comigo. Eu estava apresentando para um cliente todos os indicadores que o HubSpot podia ver. Na época, a gente estava fazendo uma implementação grande de HubSpot. E aí veio um pessoal de marketing digital, que também trabalhava na empresa, eram mais fornecedores, como a gente também, mas eles tinham KPIs, KPIs, que eram específicos e nós específicos, assim, de marketing, principalmente taxa de abertura, taxa de conversão, CTR, enfim, né? As coisas que são mais tradicionais para as equipes de marketing, mas nós tínhamos alguns outros que eram em relação à estratégia da empresa. E aí, numa hora que eu fui falar isso junto com a equipe e tal, o pessoal levantou, ficou nervoso lá, foi até feio, né? Não foi legal, né? Mas justamente porque tem muito embate, tá bom? Tem embate porque tem camadas estratégicas. Depois a gente tem também a apoiar a tomada de decisões baseadas em dados. Acho essa parte, no mínimo, para a gente pausar aqui e achar a Bela da HubSpot falou, falar, Bela, tô expondo você aqui também, porque live é assim, né? Ao vivo é assim. Ela fez um post super legal, todo mundo falando de dados. Não sei se você leu esse também no LinkedIn, mas todo mundo falando só sobre dados, a importância dos dados. Mas e aí, na prática? Tá todo mundo conseguindo trabalhar com esses dados? Então, quando a gente se propõe a trazer a transparência de dados na gestão integrada dessas áreas ou na gestão integrada também dos seus indicadores, aí nós estamos falando de um outro patamar, né, Bruno? Quer fazer um comentário? Isso de dado é bem legal, por esse caso que você citou, Cris, porque é o seguinte, o dado, eles são muitos, né, muitos pontos de entrada de dados, e eles obedecem ou podem obedecer a vários donos, né? Então a gente tem que entender o seguinte, a quem o dado deve responder, né? Eu sempre penso que é o negócio, a empresa. Então são dados que devem impactar a continuidade, o lucro, né, a sustentação da empresa, para que ela possa continuar e crescer. Então, às vezes, o dado ele entra num viés de preciosismo, muitos casos, ou cada um puxa a sardinha, como a gente falou no começo, para o seu dado. Então, ou seja, é muito fácil você enviesar o dado para um outro lado e maquiar resultados. Tá? Então, é importante a gente ter uma unidade de relatoria, né, e de dados, falar assim, olha, eu quero acompanhar, por isso que a importância que a gente está falando aqui, de ter quais métricas nós estamos acompanhando, e isso ser de comum acordo, porque senão cada equipe vai ver o seu, e cada uma quer chamar atenção, né, quer, olha, eu tenho que me garantir aqui e ali, como é o caso que você falou, às vezes o pessoal de performance, ele vai até um lead gerado, então para isso eles é o máximo, quando que o dono da empresa, ele não quer saber de lead, ele falou quantos que converteu, quanto de venda que me gerou. Então, acho que é muito importante a gente saber o que dados a gente vai trabalhar e não entrar em preciosismo e ficar um ambiente poluído, né? Porque daí é muita coisa, sabe? Fica muito... Bruno, e aí você concorda que a parte de negociação entre as partes aí é uma habilidade que tem que ter nesses projetos, né? A gente veio falando também da implementação. É muito importante ter uma habilidade de negociação entre partes, porque às vezes o que é métrica importante para um indicador importante para um não é para outro.
né? E aí tem que ter um ajuste mesmo entre as partes, né? Porque às vezes elas nem conhecem os indicadores uma área da outra. Exato. A gente vai mostrar alguns hoje, hein? Calma, calma, calma. Mas vamos lá. Falando a última linha que eu queria falar para você sobre a relevância dos indicadores de performance num CRM, de sucesso num CRM inteligente, a gente vai falar um pouquinho sobre a capacidade que a gente tem a partir desses indicadores on time, desses dashboards, desses relatórios, dessas métricas, a gente poder ver novas estratégias e se adaptar muito mais fácil a mudanças de mercado, caso a gente precise se adaptar. Então, vamos falar recentemente, uma coisa simples, mas a gente precisou ficar um tempo sem usar o X, o X, né, o antigo Twitter. Então, como a gente pode olhar isso a partir do olhar das métricas e não só do que a gente acha que está acontecendo e se adaptar? Isso foi um de marketing que eu trouxe, porque eu lembrei de uma situação de mercado. Quando tem uma situação no mercado que é muito maior que nós, né, não tem a ver com a execução em si de um projeto de CRM, já é difícil. E também quando a gente está olhando no projeto, às vezes tem um atraso, a gente teve uma dificuldade de um go live, que nós falamos, né, de um lançamento, de uma campanha, ou de alguma prática de CRM de vendas. E aí é muito importante a gente falar sobre isso para o pessoal também. Quer complementar? Bom, acho que a gente tem que ser realista e saber ter essa consciência que nós nunca saberemos tudo, nunca vamos ser aí onipotentes, oniscientes, todos os dados de tudo o tempo todo. A gente vai ter sempre um ponto cego, vai existir, então a gente tem que focar naquilo que a gente pode, pelo menos, controlar e ser responsável. Então, como a Cris falou, os dados mudam o tempo todo, entra a plataforma, sai a plataforma, muda o algoritmo, até quem trabalha aí com performance, a chegada do G4 aí do Google, a mudança dos algoritmos dos anúncios, o pessoal fica doido, tem que correr atrás disso, né? Como é que muda, como é que mensura isso de novo, cada vez menos dados sendo disponibilizados agora com todas essas questões de segurança, né? Então, ou seja, a gente tem que navegar o barquinho e saber o que a gente consegue, até onde vai o nosso horizonte, né? Mas tem bastante coisa, mesmo assim, que a gente pode sim ter previsibilidade. Perfeito.